Boa. Começamos a gravação. A aula de Notan, ela está lá no módulo 5 da plataforma, onde fala dos serviços de informações aeronáuticas. O Notan é um serviço de informação, assim como nós temos o AIP, nós temos a IP Brasil, nós temos o Rota-E, nós temos mais web, são produtos que compõem o serviço de informações aeronáuticas. Só que aí a gente entra numa questão meio chatinha, que é decodificar o que é cada código do Notan. E é isso que nós vamos ver agora. Deixa eu ver aqui. Opa. Bom, o documento 8400 da ICAO, ele traz todos as abreviaturas, né, padronizadas, né? Tudo todos os códigos que existem no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, qualquer outro país da Europa, qualquer outro país do globo terrestre, qualquer outro país que seja signatário da ICAO, o padrão vai ser o mesmo. Tá? Os códigos serão os mesmos. Né? Pode modificar o layout do Notan, mas os códigos, as informações, a finalidade é sempre a mesma. Então, boa noite, Marcelo, boa noite, Maria Alice, Gediel. Então, no Brasil, aonde nós vamos verificar isso? Nós vamos ver na ICA 53-1 e na TCA 53-1. A ICA 53-1, ela traz as informações, a regra do Notan. A TCA 531, ela traz a tabela. Né? Eu vou mostrar alguns fragmentos dessa tabela para vocês. Então, o que eu recomendo? Que vocês entrem no site do DCEA e bota-se publicações DCEA. Aí tu digita o número ICA 53-1 e depois a TCA 53-1. E ali você vai ter a tabela e todas as informações relacionadas ao Notan. As abreviaturas também estão disponíveis no capítulo de generalidades 2.2 da AIP Brasil. E se eu consultar um suplemento AIP nos Estados Unidos? Sim, também vai estar em generalidades, no AIP americano, no AIP britânico, no AIP europeu, asiático, vai estar lá. Sempre em generalidades. E as abreviaturas, ou seja, os códigos, eles fazem parte desse documento aqui, nessa capa que a gente observa aqui, que são abreviaturas e códigos, no documento 8400 da ICAO. Isso é importante para quem já pensa em voar numa companhia aérea, já começa a se preparar, então é interessante que já desde cedo vocês já tenham uma noção de aonde buscar informação, aonde encontrar essa informação. Então, vocês vão encontrar exatamente nesses documentos. Bom, isso aqui é o Notan. É tranquilo, né? Então, ali nós temos um monte de sopa de letrinha. Então, acho que é tranquilo aí. Qualquer um consegue ler, correto? Quem consegue ler esse Notan aí para mim? Alguém diz sim ou pelo menos fala, não, não sei. Não sei não, mano. Então, vamos embora continuar. Estamos aqui para aprender. E aí? Se não falar, se falar, não, eu sei, então, porra. Vamos embora, vamos curtir a sexta-feira então, né? Mas vamos lá. Então, aqui nós temos um padrão de um Notan, ok? Então, sempre nós vamos ter no Notan a identificação do Notan. Nós vamos ter na segunda linha os qualificadores, o que vão dizer
aonde aquela informação é válida, qual tipo de procedimento, qual região vai ser aquele NOTAM ele é aplicado. No meio, nós vamos ter a informação, a mensagem que o NOTAM busca passar, a origem. Nós temos o documento de origem, é quando algum órgão, que nós vamos ver lá, mais para o final dessa aula, qual órgão que pode solicitar essa divulgação de informação aeronáutica. Esse dia é a abreviatura de solicitação de divulgação aeronáutica. E ali embaixo nós vamos ter a validade do NOTAM. Esse NOTAM do dia 6 de março de 2024, emitido às 15h14 e permanente. Bom, o NOTAM é temporário porque é permanente. Fica tranquilo, nós vamos ver isso logo à frente. Beleza. Então, aqui, nessa primeira letrinha, nós vamos ter a série do NOTAM. Essa série ela se divide em nacional e internacional. Na série nacional, nós temos, quando começar com a letra Bravo, diz respeito ao SINDACTA 3. Quando começar com a letra Delta, diz respeito ao antigo SRPV, São Paulo, que hoje é o CIRCEA. Quando começar com a letra ECO, igual o caso desse NOTAM especificamente, diz respeito ao SINDACTA 2. Se fosse com F, SINDACTA 1 e Golf, SINDACTA 4. E aí nós temos o NOTAM quando a informação também é válida para voos internacionais. Então aí nós temos a letra Índia, FIR Recife, Juliette, FIR Brasília, Kilo, FIR Curitiba, November, FIR Atlântico e Oscar é a FIR Amazônica. Então aqui nós temos, quando você vê um NOTAM aqui com a letra Juliette, bom, Juliette está aqui, é um NOTAM internacional emitido pela FIR Brasília. E também nós vamos ter o número sequencial, que é sempre reiniciado no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, aqui nós temos o NOTAM de número 1337 de 2024. Significa dizer que já foram emitidos 1.337 NOTANs até o dia 6 de março de 2024. 6 de março, porque nós vimos lá atrás que foi esse NOTAM especificamente, essa publicação especificamente. Então, até ali, 6 de março, haviam sido expedidos 1.337 NOTANs. E aí temos o ano de expedição dele, e aquela letrinha ali atrás, ó, opa, peraí, o November. O que significa isso? Bom, e aí nós vamos estar a letra que vem depois do código sequencial diz respeito ao tipo de NOTAM. O NOTAM que começa com novembro, que tem a letra November, né, após o número sequencial, que vier com a letra November, é um NOTAM novo. Foi publicado, é um NOTAM novo. O NOTAM que começar, o NOTAM que tiver o Romeu e vier desta forma, significa que é um NOTAM, opa, esqueci de clicar, né? Um NOTAM retificador. Como assim NOTAM retificador? Bom, esse NOTAM, o ECO 0981 de 24, retificou ou substituiu, né, as informações que estavam contidas nesse outro NOTAM, o 37124. Então, houve uma retificação da informação desse NOTAM e gerou um novo NOTAM. Então, quando vocês virem... nós vamos ver alguns exemplos aqui no site da ISWeb. Quando vocês observarem um NOTAM, que você vai verificar dois códigos, e entre eles a letra Romeu, significa que esse NOTAM foi retificado. E aí nós vamos ver a data e o horário da retificação daquele NOTAM. O NOTAM que vier com a letra Charlie, entre dois códigos, significa que esse NOTAM, o Golf 001 de 2023, cancelou o NOTAM Golf 002 de 2023. Então, não, o contrário.
O NOTAM 002 de 2023 cancelou o NOTAM 001 de 2023. Então, essa é assim que funciona essa sequência. Charlie, cancelador. Romeu, retificador. November, novo. Até aqui, tudo tranquilo. Agora que começa a nossa salada. Alguma dúvida até aqui? Podemos prosseguir? Se tiver tudo tranquilo, então vamos adiante. Pá, só. Vamos lá. O Notani sempre vai começar na linha de qualificadores, sempre vai começar com a letra Quebec, de qualificador. Em seguida, o que nós vamos ter? A FIR, para onde aquele Notan ele vai ter a aplicação. Então, aqui nós vamos ter o indicador da FIR, onde o Notan está se referindo, para onde ele vai ser aplicado. Posteriormente, nós vamos ter o código NOTAM, que são 5 caracteres. O primeiro, como eu disse, sempre será o Quebec, 2 dígitos de cada caractere, cada assunto. Então, nós vamos ter aqui QW é um assunto, eco, não, o whisky eco é um assunto, Lima whisky, outro assunto. Beleza. E essas letrinhas nós vamos encontrar onde? Na TCA 531, no capítulo 3. Mas aqui nós vamos trazer, vou trabalhar com uma tela horrível, mas aqui nós vamos trazer um exemplo. Aqui nós temos uma dessas tabelas lá da TCA 531, e aqui nós temos uma dupla de letra. O ISQUECO diz respeito a exercícios, provavelmente exercícios militares. Então aqui nós temos o ISQUECO. Veja, sempre em dupla. E aqui, Lima Whisky. O que é? Lá na tabela nós vamos encontrar. Lima Whisky é acontecerá, ou seja, esse NOTAM informa que acontecerá exercícios militares. Exemplo, o whisky eco exercícios, Lima Whisky acontecerá. E nós vamos ter ali o XX, que tem que ser numa linguagem clara. Nossa, o WhatsApp está me perturbando aqui, vou ter que desconectar esta porcaria do computador. Vamos lá, continuando. Trouxe aqui um outro exemplo de um código NOTAM. Então, ali, o Romeu Tango e Charlie Alpha. O que diz respeito? Nós vamos procurar em qual tabela? 531. Que está no tópico do capítulo de restrições no espaço aéreo. Então, RT eu sei que é uma área restrita temporariamente. Então, está ali, RT é uma área restrita temporariamente. Tá. E o evento? Bom, são instalações de comunicações e radar. A letra Charlie Alpha, ou seja, uma dupla, diz respeito ali, instalações ar-terra. Então, eu sei que, temporariamente, a área está restrita por conta de instalações de radar ar-terra. Então, esse NOTAM que eu trouxe como exemplo diz respeito a esse assunto. Então, está ali. Área restrita temporariamente, instalações de sistema ar-terra. Agora vamos para o tráfego. A quem interessam essas informações? E ali nós vamos ter a indicação dele, Índia
Vitor. Então, quando vier com a letra Índia, aqui, informação útil para voos IFR. Então, esse NOTAM, ele é útil para voos IFR. Quando tiver só a letra Vitor, a informação é útil para voos VFR. Quando ocorrer um NOTAM com as duas letras, com a dupla, significa que a informação é útil para ambos os voos, para ambas as regras de voos. E a lista de verificação, no caso, essa lista de verificação é utilizada normalmente pelos próprios órgãos emissores de NOTAM. O propósito do NOTAM. Bom, o propósito especifica a importância do NOTAM quanto à divulgação e inserção em PIB, sendo composto pelas seguintes letras. PIB significa que deve fazer parte do briefing pré-voo. Então, naquele briefing de pré-voo, aquele NOTAM deve ser brifado, deve ser tratado ali com a tripulação de voo especificamente, deve ser tratado sobre aquele NOTAM, sobre a matéria, sobre os elementos que aquele NOTAM está trazendo. Então, nós devemos ali, vamos ter, por exemplo, estamos num briefing pré-voo e ali na cabine vou coordenar com outro piloto que, bom, vamos a um exemplo, as luzes de final de pista, ou então o aeródromo onde nós vamos pousar, ele está sem ILS. Então, eu sei que ele está sem ILS, então isso tem que ser brifado. O aeródromo onde nós vamos pousar, o PAPI não está funcionando. Então, nós temos que brifar essa informação para preparar o voo para aquela circunstância. No nosso táxi para decolagem, a taxiway Y, ela está impraticável, ou seja, ela está interditada, ninguém pode passar nela. Então, a taxiway está fechada, vamos prosseguir por outra taxiway. Então, o NOTAM, quando ele tiver a informação BO, significa que tem que fazer parte do briefing pré-voo. O B, como está aqui embaixo, bravo, indica que o NOTAM deve fazer parte de um briefing pré-voo. Quando vocês lerem PIB, é briefing pré-voo, não é o produto interno bruto do país, é o PIB, briefing pré-voo. Mike, indica que o NOTAM não deve fazer parte de um PIB, mas deve estar disponível quando solicitado. Bom, então não deve fazer parte de um briefing pré-voo? Não é obrigatório fazer parte do briefing pré-voo. Mas quando eu tiver a letra bravo, sim, é obrigatório no briefing pré-voo. Letra M, não é obrigatório, mas se eu quiser mais informações, essa informação vai estar disponível para a tripulação. A letra November indica que deve ser dado conhecimento imediato do NOTAM aos operadores da aeronave, ou seja, tem que ser imediatamente divulgado para os operadores da aeronave, não pode se aguardar 7 dias, que nem um prazo regulamentar, não. Então, aquele NOTAM tem que ser dado notícia imediatamente. O OSCA indica que é importante para as operações, e quando tiver o BO, que é o caso do nosso exemplo acima, indica que deve ser dado conhecimento imediato do NOTAM aos operadores da aeronave, que deve fazer parte de um PIB e é importante para as operações. Ou seja, o NBO deve ser dado conhecimento imediato para as aeronaves e aquilo ali deve fazer parte do briefing pré-voo. NBO, conhecimento imediato, e os tripulantes devem fazer o briefing pré-voo. BO indica que deve fazer parte do briefing. E lista de verificação é a letra aquilo, como eu já disse, normalmente utilizado pelos próprios operadores. O âmbito de divulgação daquele NOTAM, o âmbito de interesse do NOTAM, a área onde o evento vai acontecer. Bom, o âmbito especifica a aplicação da informação a ser divulgada, sendo composto pelas seguintes letras. Alfa, aplicação de aeródromos. Eco, aplicação de rotas ATS. WISC, aplicado a advertências à navegação. Alfa e Eco, aplicado aos aeródromos e às rotas ATS. Bom, a letra alfa.
Então, você deve ter em vista o seguinte, bom, letra alfa, aeródromo, ou aeródromo, do inglês. Quando tiver a letra eco, é uma redução de en route. Então, eco são rotas. O whisky, warning, aviso, advertência. Então, é sempre uma redução, sempre com base na palavra em inglês. E alfa e eco aplicados aos aeródromos. Os limites inferiores e limites superiores. Limite inferior e limite superior sempre virá. Quando for o caso, quando o NOTAM ele for a respeito de limites, de restrições verticais, então virão essas informações. E sempre será em centenas de pés. Quando for do solo ou surface, no caso da superfície, essas informações serão representadas por qual dígito? Por 3 zeros. Ou seja, quando tiver esses 3 zeros, pode ser também que não há relação a limites verticais. Nesse caso aqui, especificamente, nós estamos observando o quê? Que é o NOTAM que ele pega do solo ou água até o limite vertical 080, até o nível 080, ou seja, até 8.000 pés. A abreviatura UNL, ou seja, sem limite, deverá ser representada por 999, e se não tiver também representada relacionada a limites verticais. Então, virá, quando o NOTAM ele não tiver relação com limites verticais, ele virá 000 e 999. Bom, pode ficar tranquilo, porque não há limites verticais ali para você se preocupar. Então, ali nós temos um exemplo, né? 8.000 pés. Então, você pega, divide por 100, vai dar 8.000 pés. Então, é o nível de voo 080. E aí, nível de voo 0 no 5. Você vai pegar aquelas alturas ali no qual diz respeito ao NOTAM, não você, mas normalmente o órgão emissor do NOTAM que vai fazer essas contas. Fez a conta, deu 1.412, ele vai arredondar para o nível de voo para a centena superior, imediatamente superior. Nesse caso ali, ao invés de ser o nível 140, ele passa a ser o nível, ao invés de ser o nível 014, ele passa a ser o nível 015. Mas isso aí normalmente é utilizado pelos próprios órgãos emissores do NOTAM. É importante que você saiba essas informações, como isso ali, como é gerado esses produtos, como são geradas essas informações. Essa é a grande finalidade, e isso é o que diferencia uns dos outros. E aqui, nós temos um exemplo, nível inferior, o solo, e o nível superior é o nível 100. Então, esse NOTAM diz respeito a uma área, uma restrição de área ali, que ele diz respeito do solo ou água até o nível 100. E as coordenadas? As coordenadas, elas sempre vão ser do centro do evento. Sempre vai ser do centro de onde aquele NOTAM, aquele evento vai acontecer, tem que ser bem do centro da área. Então, você pega o centro da área ali. Então, quando você observar o NOTAM com coordenadas, você sabe que que essas coordenadas dizem respeito ao centro da área. E o raio dela de 0,16 milhas náuticas, ou seja, 16 milhas náuticas é o raio, partindo do centro com essas coordenadas, partindo do centro, um raio de 0,16 milhas náuticas. E sempre virá a latitude com 5 caracteres, graus, minutos e o hemisfério. A longitude, 6 caracteres, graus, minutos e o hemisfério. E aqui nós temos um exemplo de um NOTAM de Juiz de Fora. Bom, eu quero saber onde é o NOTAM. Então, a gente vai vir aqui. Ver o NOTAM, assim que clicar nesse NOTAM, ele virá exatamente dessa forma. E aí você vai ver o centro da marcação,
do NOTAM, que está aqui nessas coordenadas, e o raio do evento, um raio de 3 milhas a partir do centro. Então, esse raio todo aqui, estamos falando de 3 milhas náuticas. E o documento de origem? Bom, quem pode solicitar a emissão de um NOTAM? E aí nós teríamos o pré-NOTAM. Quem pode solicitar essa informação são os prestadores de serviços de navegação aérea, as autoridades de infraestrutura aeronáutica, os serviços de controle de tráfego aéreo e usuários do sistema de navegação aérea. Então, todos esses agentes, né, todos esses operadores, uma vez que, vamos lá, um órgão que cuide do serviço de controle de tráfego aéreo, um radar está inoperante. Então, esse órgão ali regional, ele vai solicitar a divulgação de uma informação aeronáutica, a SDIA. Então, ele vai solicitar a elaboração desse NOTAM, ele vai dizer exatamente qual a informação que deve ser divulgada, e aí vai ser gerado o NOTAM. E quem vai gerar esse NOTAM? E aí nós vamos para o processo de geração do NOTAM. Nós temos aqueles operadores que eles vão gerar o texto daquela informação, que é um pré-NOTAM. Esse pré-NOTAM, com texto de um desses órgãos aqui, vai ou para um centro geral de NOTAM, ou para o centro regional de NOTAM. Centro geral de NOTAM, normalmente quando é de interesse internacional, e quando for regional, normalmente quando for de interesse doméstico. Então, esses centros, eles vão pegar a informação do pré-NOTAM e vão gerar em si o NOTAM e vão enviar para publicação, através dos produtos aeronáuticos. E lá embaixo nós temos a validade do NOTAM. Bom, nós sabemos que o NOTAM ele deve ser divulgado com antecedência de 7 dias. Beleza. Ah, mas como assim se ocorrer um evento imediato? E aí nós vamos ter, se tiver algum evento, algum problema naquele momento, aí sim, não há como se esperar 7 dias. Gera o NOTAM, que tem que dar conhecimento imediato. E aí nós vamos ter o N, naquele código qualificador do NOTAM. No N tem que ser dado conhecimento imediato. Então, o NOTAM ele tem uma validade máxima de 90 dias. E nesse caso especificamente, bom, vamos lá, se é um NOTAM permanente, e aquela validade de 90 dias? Calma. Isso ocorre por quê? Porque após esses 90 dias é o tempo suficiente para se elaborar uma publicação. E aí esse NOTAM ele vai para uma AIP, para o suplemento AIP. Ele vai lá para a AIP Brasil com a informação. Ou se for de aeródromo, ou se for de rota, ou se for de infraestrutura. Então, ele vai lá para o AIP Brasil. E aí, lá na AIP Brasil, vai poder ser consultado os suplementos sobre aquelas informações daquele aeródromo. Beleza? Aqui nós vamos dar uma olhada agora aonde a gente consulta o NOTAM. Quais são os locais que nós podemos estar consultando o NOTAM? Deixa eu abrir aqui. Eu pensei que estava com a janela aberta. Então, vamos lá. A ISWeb é um dos locais onde nós podemos fazer a consulta de NOTAM. Então, nós vamos lá na ISWeb, vamos consultar o NOTAM. Bom, qual NOTAM? Qual localidade? E aí eu posso buscar ou
um NOTAM específico, vamos ver um NOTAM Juiz de Fora. Vai ou não vai, meu filho? Foi. Não, não foi. Foi. Então aqui eu tenho um NOTAM, que é o NOTAM novo, da ECO, emitido pelo Centro Curitiba. Tem que fazer parte de um briefing. E ele diz respeito e essa informação diz respeito vai do solo até o nível 100. Área restrita temporariamente para parapente e para motor, e aqui tem as coordenadas onde o evento vai ocorrer. Se eu clicar nele aqui, ó, vai para essa página, e aí você coloca em ver o NOTAM, que aí vai aparecer a informação dele. Isso serve para qualquer NOTAM que foi relacionado a uma área específica. Vamos botar... Santos Dumont. Tem vários NOTAMs aqui. Aqui tem o NOTAM retificador. Vamos ver esse aqui. Meteorologia, CMA. Pontos facultativos municipais em relação a feriados. Aqui diz respeito aos procedimentos de cartas, que foi utilizado agora aproximação por instrumento RNP IANC, da cabeceira 2L esquerda, do sistema AR. Então, vamos ver se... E aparece a área que diz respeito. Outra questão interessante, já que estamos aqui no IceWeb, vocês têm familiaridade com esse site do IceWeb? Ou já mexeram, já brincaram com ele? Alguém já conhece esse site, todas as facilidades dele? Quem aqui já conhece? Boa noite, professor. Não, eu não conheço ainda não. Então, aqui o Vicente é o único que não conhece? Todo mundo conhece, então? Pô, que bom, hein? Então, vamos lá. Com licença, professor. Porque, na verdade, é assim, eu entrei agora no curso, né? Então, na verdade, eu ainda não sei nada. Eu estou iniciando do zero, tá? Tranquilo, Vicente. Estou de brincadeira aqui. Vamos lá, vamos para o início lá dele. Também nunca vi, não, viu? Isso é tampo do impresso só. Então, vamos lá. Vamos aqui para o GeoIceWeb. Bom, aqui na IceWeb, nós já vimos ali a consulta de NOTAM. Vamos consultar o ROTAE. Vamos consultar o ROTAE. Bom, de Congonhas. Fala, Anderson. No caso, na aula que o senhor tinha mostrado lá, acho que foi uma aula gravada, eles estavam fazendo um upgrade para poder botar acho que o esquema das rotas. Exatamente. Eles chegaram a já botar, que eu nem cheguei a atualizar, porque o notebook muito ruim. Já colocaram. Ah, tá. Depois eu vou dar uma. Eu vou ver se eu consigo abrir lá. Valeu, obrigado. E aqui nós vamos ter o ROTAE de São Paulo, de Congonhas. Então, toda vez que você for planejar um voo, você tem que verificar o ROTAE, e lá no ROTAE você também terá o NOTAM do aeródromo que tu vai operar. Então você não precisa ficar buscando uma informação em cada lugar. No ROTAE tu vai encontrar. Então aqui nós temos as informações do aeródromo público administrado pela Arena Brasil. Ora, o TC, ele opera VFR e IFR, dotado desses sistemas de iluminação. E aqui é a iluminação específica da cabeceira 17 e da cabeceira 35. 17 esquerda, 35 direita. As dimensões da pista, o número ACN, PCN da pista,
Temos as informações da cabeceira 17 direita. Vocês já viram a aula de ACN e PCN? Eu assisti na outra aula ao vivo que teve, que fala sobre o asfalto, o asfalto, as Show, condições da beleza. pista, o tipo de pista. Esse asfalto, o asfalto ele é flexível ou é rígido? Quem sabe? Acho que eu me recordo é rígido, mas Bom, asfalto está aqui na informação. Com a primeira letrinha, flexível. Se ele for de concreto, aí ele é rígido. Porque vamos lembrar, o asfalto, ele, com calor, ele se dilata e quando esfria, ele se contrai, né? Então, o asfalto ele é considerado um piso flexível. E o número PCN é número 50. O que significa? Significa que o número ACN, que diz respeito ao número da aeronave é ACN. PCN, pavimento, aeródromo. Então, quando o número ACN, ou seja, o número ACN da aeronave, ele não pode ser superior ao número PCN. E aí, nós temos mais flexível, resistência do subleito média, a pressão que ele aguenta, pressão de pneus média também, e análise técnica, ou seja, foi feita uma medição técnica ali. Comunicações, quais são as comunicações e as frequências do aeródromo? A torre, temos a frequência aqui, o solo, nós vamos encontrar a frequência aqui, o tráfego, que é quem autoriza o plano, nós vamos encontrar a frequência aqui, e a TIS, que é a informação eletrônica meteorológica do aeródromo, nós vamos encontrar aqui. Instrumentos de navegação, que o aeródromo é dotado, o ILS, identificado pelas 3 letras Índia, Sierra, Papai, a frequência 109,30, e a coordenada do ponto onde fica aquele ILS. Ele tem o VOR, que é identificado pelas letras Charlie, Golf, Oscar, na frequência 116,9, e o ILS também tem um DME nele, ou seja, que mede as distâncias da 35 esquerda, é identificado pelas letras Índia, Sierra, Oscar, frequência 109,70, e a posição de onde ficam os instrumentos. Combustível, ele abastece lá aeronaves, a turbina, temos combustível também S1, o serviço S1, que é o tipo de transporte, e categoria 7, que é o reabastecimento daquele aeródromo lá, os serviços que aquele aeródromo possui. Então aqui a gente já viu que a aeronave a pistão não tem combustível, lá não tem avegás. E aí? Bom, e aí que se você precisa de avegás, aqui você não vai encontrar. Meteorologia, temos serviço de meteorologia, temos salas AIS Web, com o número de telefone da sala, horário de funcionamento, operações, e aí nós vamos ter dados sobre pátios, pistas, você também vai encontrar as cartas do aeródromo, ou seja, dentro do Rota E, você vai encontrar tudo que você precisa para o teu planejamento de voo, com exceção da meteorologia. Então aqui dentro, você vai encontrar todos as saídas, a chegada, carta de estacionamento, as cartas de aproximação, a carta do aeródromo. Temos 2 cartas aqui de aeródromo, o pátio da aviação geral e das linhas aéreas. Você, na hora que tu consultar, você vai ter o METAR, você vai ter o TAF, do aeródromo também, o pôr do sol e o nascer do sol, às 9h44 da manhã. O sol nasce tarde em São Paulo, né?
ou estou errado? Que horas o sol nasce aí na região de vocês? Hum? 6 da manhã. É. Tem alguma coisa errada aí nesse nascer do sol em São Paulo, hein? Tem não? O meu aqui é 6 também. Ué, será que São Paulo nasce o sol 9h44 e se põe a 8h27? Isso aí Tá pode estranho, ser, hein? isso aí pode ser a variação do negócio, da questão das estações do ano. Aqui, onde a gente mora, às vezes, 7h30 da noite, 7 da noite, o sol tá alto ainda. Depende da estação do ano. Sim. Depende, varia muito da estação do ano. Esse fato, ele tem essa variação. No inverno, ele escurece, ele demora para nascer e se põe mais rápido, ele mete o pé mais rápido. Tá frio, ele falou, não, vou levantar um pouquinho tarde e eu vou embora mais cedo. No inverno, no verão, ele nasce mais cedo, fica até mais tarde e fala, hoje eu vou curtir uma praia, né? Exatamente. Mas aqui, eu acho que tem um problema. Alguém consegue identificar o problema que nós temos aqui? Serra. Serra? Vamos lá, pessoal. Gabriel, vou chamar nome por nome agora. Daqui a pouco vai fugir todo mundo. Enzo. A poluição do ar, professor? Não. O Vicente é o único que tá indo, tá buscando acertar aqui. Maria Alice, e aí? O que tu acha que está acontecendo ali, em São Paulo? Weras, visibilidade? Não. Vamos lembrar de uma coisa. Bom, vamos lá. As horas, né, na aviação, elas são em relação ao quê? Horário Zulu. Perfeito. Horário Zulu. Horário Zulu, eu posso dizer que é a hora o quê? Hora local? A hora Zulu também é conhecida como hora UTC. Então, na aviação, nós sempre vamos utilizar a hora UTC. O nosso plano de voo, hora UTC. Rota é UTC. Agora, a hora local é o que nós estamos observando aqui. É a hora local. É o horário que exatamente o Sol ele passa ali sobre aquela parte do planeta. Sobre aquela parte do planeta ele passa aquele horário, às 9h44. Ele surge ali, às 9h44. Então, o que nós vamos ter ali? Às 9h44 ele vai passar ali. A hora UTC, vamos lá. As horas dos serviços de navegação, tudo que a gente trata na aviação é referente à hora UTC. O Brasil, horário de Brasília, UTC menos quanto? Está aqui, pessoal. Eu comecei lendo Rota E por aqui, lembra? UTC menos 3. Então, UTC menos 3. Significa dizer que 9h44 em relação ao meridiano de Greenwich. Meridiano lá, hora Zulu, a hora UTC. 9h44 UTC. O que significa que lá em São Paulo o sol vai nascer, o sol nasceu hoje, às 6h44. E vai se pôr às 5h27. Então, toda vez que nós olharmos nascer e pôr do sol, ele vai estar em hora UTC. Beleza? Então, toda vez que olhar o nascer e o pôr do sol, hora UTC.
Bom, eu estou em Belém, é UTC menos quanto? Belém é UTC menos 4. Mas Brasília é UTC menos 3. Então, onde eu estou? Bom, aonde eu estou é UTC menos 3. Então, ele vai se pôr às 5h27. Bom, se onde eu estou é UTC menos 4, ele vai se pôr às 4h27. E vai nascer às 5h44. Agora, isso é o que a gente chama de hora local. Nós temos a hora legal e nós temos a hora local. A hora local, quer dizer, a hora legal, é aquela hora que está dentro de uma faixa de fuso horário de quantos graus? Alguém já viu isso? Aí já é navegação aérea. A Analice já chegou e já vai responder. Analice. Cara, tem Analice, Maria Alice e Anelice. Ou é Anelice e Analice é a mesma pessoa? Eu não lembro agora. Mas eu sei que tem um monte de Anelice aqui. Ah lá, as duas respondem junto. Aí já viu, né? Aí confunde a cabeça do cara. Mas tudo bem, vamos embora. Analice. Qual a faixa do fuso horário? Sabe me dizer? Alguém sabe me dizer, além da Analice, qual é a faixa de um fuso horário? 15 graus. Então, dentro dessa faixa de 15 graus, eu tenho um fuso horário. Então, o TC-3, eu tenho uma faixa de 45 graus ali, porque eu tenho 3 fuso horários. -1, -2, -3. Brasil, beleza, -3. Então, o que vai definir a hora legal é a faixa de fuso horário que aquela hora diz respeito, que aquela... Por exemplo, o Brasil está na faixa de fuso horário, o TC-3 na faixa de fuso horário 45 graus. Né? Então, 7,5 para mais, 7,5 para menos, é uma faixa de fuso horário. Então, isso é a hora legal. A hora local é o ponto que o Sol está passando sobre a tua cabeça naquele momento ali. Ó. Opa! Porque a nossa hora legal, ela diz respeito a um fuso horário completo. 15 graus. Então, em 15 graus, o Sol vai passear ali, ó. Né? Mas quando a gente fala hora local, normalmente a hora local ela é definida, ela é utilizada na aviação para definir, dentre outros parâmetros, sobretudo, o nascer e o pôr do Sol. Vamos lá. Estamos em São Paulo, Congonhas. O Sol nasce às 9h44 e se põe às 8h27. Guarde essa informação aqui. Nascer do Sol, 9h44, pôr do Sol, 8h27. Guarde essa informação. Vamos consultar agora um aeroporto ali perto, Campinas. Serra Bravo, Quilo, Papá. Espera aí. Vocês lembram o horário do nascer do Sol em Congonhas, em São Paulo? 9h44. Em Campinas, é 1 minuto depois. Veja, ele nasce 1 minuto depois de São Paulo e se põe 3 minutos depois que São Paulo. Então, isso diz respeito ao momento que o Sol está passando naquele ponto ali, hora local. E é aqui que eu gosto de zoar os paulistas. O pessoal fala, carioca gosta de acordar tarde. Carioca, né? Acorda tarde e que não sei o quê. Tá bom. Aí eu provo que é tudo sou mentira. carioca também, hein? Ah, boa aí, comando. Tá vendo só? Tudo mentira, irmão. Tá aqui, ó. Eu comprovo que é mentira o que falam dos carioca. Tá aqui, ó. O Sol aqui, ó, no Rio, ó. Ele nasce 9h29, 6h29 da manhã. Em São Paulo, é 6h44, irmão. Como é que vai falar que carioca, porra, levanta mais tarde que paulista? Não tem como, irmão. Olha lá, ó, tá aqui, ó. Por que isso? São Paulo e Rio não estão dentro da mesma faixa de fuso horário? Quando é 9 horas da manhã em São Paulo, é 9 horas da manhã no Rio.
Só que nós estamos falando disso aí, que é quando a gente fala em hora legal. Quando se trata de hora local, não. É o momento onde o Sol está passando, naquele momento, sobre aquele ponto do planeta. Entendido? Bom, dando uma olhada ainda no suplemento AIS-Web, né? Bom, a gente viu que as cartas, a gente pode encontrar as cartas lá no Rota E, a carta que a gente quer consultar. A IP Brasil, suas informações, suas publicações aeronáuticas. Temos os suplementos, temos as circulares de informação aeronáutica e as salas AIS pelo país. Agora, o que eu acho muito importante é exatamente aqui, ó. Geo AIS-Web. Ah, eu quero encontrar uma carta VAC, quero encontrar uma carta diária, quero encontrar uma carta de não sei o quê. Bom, então aqui no Geo AIS-Web, lembrando onde a gente entrou. Estamos aqui na página principal da AIS-Web, nós vamos até embaixo, nós vamos encontrar Geo AIS-Web. Entrou no Geo AIS-Web, vamos lá. A base do mapa. Como eu quero o mapa? Eu quero ele dessa forma. Quero ele dessa forma. Quero ele dessa forma. Não, não foi. Dessa forma também não foi. Então vamos deixar assim, dessa forma. Beleza. Informação. Quero saber de aeródromos. E aí aqui eu vou encontrar todos os aeródromos. Deus me livre. Pistas. Fala sério, muita pista. Cabeceira das pistas. Ih, vai estar lá cheio. Rotas. Aí nós vamos encontrar as aerovias de alta e as aerovias de baixa. Nós podemos consultar aqui. E aqui nós vamos ter lá uma aerovia de alta. Está bem aqui. Cartas de rota, de baixa ou alta, nós já vimos. Os corredores de aviões, aí nós temos todas as cartas WAC de corredores, todas as REA. Vamos pegar a REA, especificamente REA Rio de Janeiro. Temos os corredores aqui do Rio de Janeiro, especificamente do Rio de Janeiro. O que é a REA? São esses corredores aqui. Lá na aula de serviço de órgãos de tráfego aéreo, na aula do APP, nós vamos falar especificamente sobre a carta VAC, sobre a REA. Só para antecipar para vocês, aqui, onde nós temos essa linha contínua. Tá dando para enxergar o mouse aqui? Então, nessa linha contínua... Tá de boa. Tá de boa? Onde eu tiver linha contínua, é obrigatório a comunicação com o APP, que é quem controla a terminal. Agora, nessa linha tracejada, ou seja, onde não é contínua a linha, eu posso coordenar na livre, na FCA, Frequência de Coordenação de Aeronaves. Cartas visuais. Aí eu tenho a WAC, e quero consultar uma WAC. Você vai consultar aqui. Todas. Vambora. Beleza. Enzo, tu é da onde? Eu nasci em Bauru, mas estou morando em Petrópolis agora. Rio de Janeiro, boa. Maria Alice, tu é da onde?
Juiz de Fora. Vamos ver a carta VAC de lá em Juiz de Fora. Eu sou de Laguna, Santa Catarina. Santa Catarina. Vamos dar uma olhada em Santa Catarina também. Aqui nós temos a VAC Juiz de Fora. Bom, a aula era de Notam, mas veja o Sou que do já Rio, mas se estou morando no transformou. Paraguai agora. Ih, caramba. Lá não tem carta VAC, não. Aqui não vamos encontrar, não. Então, aqui a gente vê a carta VAC Juiz de Fora. Alguém sabe me falar qual é a maior altitude nesse setor? Nesse quadrante? Então, eu falo para vocês, a maior altitude desse quadrante são 6.200 pés. A maior altitude desse outro quadrante são 5.000 pés. A maior altitude deste quadrante são 6.000 pés. Beleza. Eu tinha Bom, 6 ali, professor, mas eu tô no celular, a tela é bem pequenininha, aí não deu para me identificar direitinho, não. não, Eu consegui tranquilo, irmão. entender que era no 6 ali, só que não deu para ser bem específico, né? Não, show. Então, sobre isso aqui é a altura, né, do maior obstáculo, a altitude do maior obstáculo dentro desse quadrante. Aonde está ele? Bom, aí a gente vai ter que procurar exatamente nas elevações, onde está ele. Bom, eu acredito que seja o maior que eu estou vendo aqui são 5.217. E aí, não, tem aqui 5.561. Bom, deve ter algum obstáculo próximo disso. E aí, se nós estivermos em uma região onde é uma região montanhosa, nós vamos colocar 1.000 pés acima dessa altitude. Então, nós não podemos voar abaixo de 7.000 pés, se não for montanhosa. Se for montanhosa, a gente tem que colocar 2.000 pés sobre esse gabarito aí. Então, se a altitude máxima ali são 6.000 pés, a gente tem que voar pelo menos 2.000 pés acima, se essa for uma região montanhosa. E qual a característica de uma região montanhosa? Se aquela elevação tiver mais que 100 pés, ou mais que 300 metros, ou seja, mais que 1.000 pés. Se tiver mais que 1.000 pés, ou 300 metros, a gente considera a região montanhosa. E aí, se for uma região montanhosa, você tem que botar 2.000 pés como gabarito de segurança. Bom, vamos lá dar uma olhada em Santa Catarina. Carrega, meu filho. Boa. Aproximar devagarzinho, senão ele não vai. Paranaguá, então vamos descer um pouco mais. Florianópolis está aqui. Então, esse setor, mais ou menos, eu estou pegando Santa Catarina até aqui embaixo, passando Jaguariúna, Criciúma. Então, eu tenho Criciúma aqui embaixo. Vou ter Florianópolis, o aeroporto de Florianópolis aqui. Temos as posições de identificação de relevos aqui. Temos a posição Tijucas. E aqui nós temos uma linha de declinação magnética. 20 graus uísque, a declinação magnética dessa região. O aeroporto mais perto do meu aqui é o de Araranguá, que é perto ali de Criciúma. Criciúma. É. Araranguá, tá ele aqui, ó. E aqui nós vamos ter
o aeroporto de Comandante Nelinho, em Araranguá, em Balneário Arroio da Silva. Então, aqui tem o aeródromo, e com base na carta aqui, nós vamos fazer nosso planejamento de voo, nosso planejamento de rota, etc. Bom, então aqui no GeoWise Web, nós vamos encontrar as cartas que a gente precisa para planejar uma navegação. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma régua, medir distâncias, por exemplo, eu posso medir daqui de Aranguá até Laguna, por exemplo, até Tubarão. Nós vamos ter aqui... Opa, vai, meu filho. O mouse travou aqui, não está indo. Eita, agora não sai. Não, agora saiu. Não, saiu não saiu, não. Ficou marcado um quadrangular lá, né? Um perímetro. Medir distância. Vamos colocar agora, vamos ver se vai. De Tubarão até Torres. Então, vamos botar Araranguá aqui mesmo. Vai dar... 39, 40 milhas de Tubarão até Araranguá. 40 milhas de distância. Então, a gente tem essas facilidades também aqui no GeoWise Web. É mais um serviço que a gente pode estar utilizando, né, de grátis para os nossos planejamentos de voo. Podemos estar consultando a RedMatch diretamente também aqui no WISE Web. E aí nós vamos encontrar as informações meteorológicas dos aeródromos. Aqui, Zona da Mata, metade Zona da Mata, o TAF. Temos aqui o aeroporto de Maricá, Santos Dumont. Ou seja, aqui é o S-Dia, né? Aqui são os operadores. Eu falei com vocês, os operadores que vão solicitar as emissões do NOTAM. Temos aqui, não sei se nesse navegador vai abrir, o plano de voo, para você lançar o seu plano de voo, diretamente ali no site da WISE Web. Você não precisa entrar no DSEA e blá, 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 não. Vai direto ali no WISE Web, que você vai encontrar tudo que tu precisa. Publicações de DSEA, eu quero consultar aquela ICA 531. Ó. ICA 53-1. Vou encontrar ela aqui. Vou pegar e vou baixar ela. Quero ver RBAC 91. Não, esse aqui não é DSEA, esse aqui é a ANAC. Quero consultar a ICA 100-11. Trata de plano de voo. Vou poder pegar, baixar ela aqui, beleza. Todas as informações aeronáuticas eu vou poder consultar diretamente aqui nas publicações do DSEA, do Departamento do Controle do Espaço Aéreo. Então é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida? Vamos fechar aqui. Finalizando essa... Diga. A minha questão não é bem em dúvidas, é porque, assim, no começo a gente é tudo novo, né? Aí a gente tem que vamos se adaptando e tal, aos poucos. Mas eu pude entender bastante coisa da aula, apesar de não conhecer nada, mas eu pude ter um feedback bem bacana, aí, bem top mesmo. Não, assim, fica tranquilo. Que deu aquele up na vontade de continuar os estudos e assim, de levar adiante o sonho, né? Exatamente. Então, isso que é importante. Nós vamos... tu pega a plataforma, o que eu sempre falo, uma metodologia de estudo que eu sempre estudei dessa forma. Estudar uma matéria por dia,
segunda-feira, meteorologia, terça, navegação, quarta, teoria de voo, quinta, conhecimentos técnicos, sexta, regulamentos, ou você faz o teu cronograma, né? Separa um tempo para estudar ali, né? 2 horinhas, 1 hora, ou 2 horas, ali no dia tu pega, tu entra, né? Na matéria que tu vai estudar naquele dia ali, e normalmente no sábado, assim, é muito legal você pegar e fazer simulados, né? Quando você já estiver ali a partir do módulo 6 ou 7, mais ou menos, você já pode começar a fazer alguns simulados, né? Que é importante para você começar a ver como é que está o teu estudo, e aí na semana seguinte você faz uma revisão onde você errou ali na matéria, qual é a tua dúvida na matéria, e você dá prosseguimento no teu estudo ali. Beleza? Beleza. Então, eu comecei pelas leis ali, né? Comecei pelas leis. Não sei se eu comecei errado, mas eu comecei ali pelas leis, Não. aquela questão da organização ali. Eu comecei por ali. Aliás, eu tô ainda ali, né? Não, tu começou certo. É isso aí mesmo. Você tem que começar pelo começo. É bastante coisa ali, é bem extenso, Sim. tem muito artigo ali, tem muito artigo, tem muita norma, tem muita coisa ali para aprender, né? E ali o módulo de regulamentos são 22 módulos. 20 Isso. ou 22 módulos, mais ou menos, né? Ainda tem aula que ainda tem 8 módulos para subir na plataforma, né? Então, estamos subindo mais, estamos atualizando o material também, que publicações novas, então a gente está sempre antenado nessas atualizações de legislação, né? Então, e aí a gente vai jogando na plataforma para vocês. Mas você começou certo, assim que começa, do módulo 1, e tu vai avançando ali, tu designou 1 hora, 2 horas por dia, tu avança no estudo até você alcançar o teu objetivo ali daquele dia ali, do teu cronograma, né? E aí você segue, o estudo é algo linear, tu tem que seguir a frequência do estudo, e aí você vai alcançar o teu objetivo. Vou parar de gravar a aula agora. O meu já é mais... É porque assim, ó,